Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Olá, começa agora mais um programa de destaques e a gente fala de saúde e a psoríase. Eu tirei mais informações, conversei um pouco mais sobre essa doença e como tratar com o Dr. Álvaro Madeira Neto. Acompanhe. Doutor, pois é, né, falando da psoríase, para a gente iniciar nosso bate-papo aqui, como é que se identifica, né, em que momento essa pessoa pode ter, como é que ela se apresenta no organismo? A psoríase é uma doença inflamatória, com componente autoimune, e ela tem normalmente como característica placas eritematosas, avermelhadas, que descamam. E é uma doença de um impacto na saúde populacional bastante considerável. Ela tem um potencial de incapacidade funcional em alguns momentos, em alguns quadros de psoríase mais graves, mas também tem uma ligação muito grande com o preconceito das pessoas. É uma doença que não é uma doença contagiosa, mas aquele aspecto da pele que descama, muitas vezes leva a um preconceito mesmo das outras pessoas, e isso é algo que deve ser trabalhado. Isso é tão grave que deve ser alguma coisa que esteja aí na mente dos gestores de saúde pública, para que possam equacionar essa questão. Quais são os tipos de psoríase, assim? E crianças podem ter, né? E há pessoas adultas, idosos, nessas fases da vida? Existem uma infinidade, diversos tipos de psoríase, criança pode ter. Normalmente a maior incidência são em adultos por volta de 30, 40, 50 anos. Você pode ter a psoríase na unha, você pode ter a psoríase em regiões de cotovelo, mas assim, o importante é a gente procurar fazer esse movimento aí de desmistificar o quadro e de fato propor aí um acompanhamento médico sempre. Certo. Com relação a essa doença, né? A gente está falando aí, o senhor então, também enquanto especialista na área, com relação às infecções, né? As doenças que estão acontecendo atualmente, a gente viu aí sazonalidades, né? De doenças respiratórias, enfim. O que a gente deve esperar agora para esse final de ano, um período de férias chegando, né, já se aproximando, de férias também, e o que a gente pode esperar e já se preparar? A gente sempre lembra aqui, né, de atualizar o calendário vacinal, de se atualizar na alimentação, fazer alimentação saudável, naquela cartilhazinha que a gente conhece. É uma cartilha que a gente conhece, aí indo para esse outro grupo de doenças que não mais a psoríase, mas assim, a gente está se aproximando aí do verão, estamos caminhando para um período ainda mais quente, então é importantíssimo que a gente tenha, sim, o calendário vacinal em dia, para prevenir todas aquelas doenças que a gente sabe que são fundamentais, que haja uma prevenção pela vacina, e também manter sempre hábitos saudáveis. Então, as medidas preventivas devem sempre ser o carro-chefe de qualquer gestão, de qualquer política. Então, uma boa alimentação, uma atividade física regrada, um acompanhamento médico também regular e exames também, claro, que quando necessários, para que garantam aí uma vida saudável e também para que a gente chegue nessa época de verão também todo mundo muito saudável. Voltando só um pouquinho ao assunto da psoríase, doutor, com relação à identificação, né? O senhor falou aí com relação às pessoas que têm, né? E muito do preconceito das pessoas olharem, né? Não querer chegar perto, achar, né? Por ignorância, né? Por preconceito, né? Pré-entendimento do que seja, até como se fosse lepra, enfim, algo que voltado a algo que possa ser contagioso, né? Excluem aquela pessoa, né? Olham assim, não querem por perto. A gente precisa informar cada vez mais sobre essa doença e que não tem isso, né? Pelo contrário, tem que ter acolhimento. Isso. E aí, teu programa, mais uma vez, é fundamental nesse processo. É importante que a gente promova o acolhimento sempre. E a gente vive uma época de tantas polarizações, né? Ou de tanta polarização.
e a gente deve realmente lutar por um caminho de inclusão, deve lutar por um caminho de acolhimento, de respeito ao próximo, e eu acho que no caso específico dessa doença, algo que é bastante marcante. Você tem estudos que apontam que mais de 50% das pessoas que têm psoríase têm também aí algum quadro depressivo, muitas vezes associado aí ao preconceito que existe e que está ligado à doença. Existem momentos da vida que essa pessoa pode ter um quadro mais agravado, crises, assim, em que momento ele é controlado, em que momento podem haver crises e piora desse quadro? Existe uma relação próxima com o nível de estresse, nível de ansiedade. Isso, de alguma forma, não se sabe exatamente como, mas deflagraria ali um processo inflamatório que muitas vezes está equilibrado. Então, por isso é importantíssimo que a gente consiga que haja um equilíbrio tanto da parte orgânica, enfim, digamos assim, com as medicações. Existe um vasto leque aí de terapêutica que deve ser usado, que pode ser usado, mas também a gente deve equilibrar com a questão emocional, com um acompanhamento também psicoterápico em alguns casos, é fundamental. Pois é, aí no caso também a medicação, depende de cada caso, e essas receitas aí milagrosas, né, que a gente vê na internet, cada vez mais a gente tem bombardeado por informações de receitas milagrosas, de chás, de loções, né, de produtos que possam ser utilizados, tem que ter cuidado com isso. Perfeito. Eu acho que um dado importante, um dado realmente muito importante é fugir sempre de situações que ofereçam facilidade e milagres dessa forma em relação à saúde. Existe um leque, como eu falei, de medicações que vão ser usados de acordo com o caso. Então, casos leves têm um determinado grupo de medicações, e até casos que caminhem para uma extensão maior também, ou fototerapia. Enfim, existe realmente uma gama terapêutica bastante ampla que deve ser utilizado pelo médico, né? Então, normalmente, o médico que acompanha a psoríase são os dermatologistas e também os reumatologistas, e devem ser esses profissionais que estejam aí à frente desses tratamentos. Doutor, e o sol, né? A gente está num local muito quente, né? Sol praticamente todo dia, né? E o calor também. Em que momento isso afeta a pele da pessoa, né? Pode agravar o quadro? Quais são os cuidados ao sair ao sol, né? Ir à praia, passear? Essa pessoa tem que ter um cuidado redobrado? A pessoa que tem psoríase, sim, tem que ter um cuidado redobrado, tem que ser bem orientado, e aí não dá para a gente falar de uma forma muito genérica agora aqui, porque tem que ser essa exposição ao sol tem que ser individualizada de acordo com o quadro, a extensão, a gravidade do caso. Normalmente a gente tem que evitar mesmo, né, uma exposição maior ao sol, a gente deve sempre estar usando o protetor solar, e mas eu trabalho enfim, mesmo assim, mesmo que não haja uma exposição direta, você tem ali o trajeto de casa ao trabalho, muitas vezes você está se expondo, não está sentindo tanto. Então é importante, sobretudo a gente aqui que mora no Ceará, que é uma terra linda, mas que tem muito sol mesmo, e vamos ter mais sol aí nos próximos meses. E a gente consegue diferenciar, doutor, o que seria psoríase, né, do que seria apenas uma alergia ou uma dermatite de contato, digamos assim, né? Encostei em algum canto que eu não sabia que eu tinha alergia, eu estou usando algum produto que tem um princípio ativo que eu não sei que é alergia. Como é que eu consigo diferenciar? Não, isso aqui é psoríase. Sempre a gente batendo na tecla, né? Consultar com o médico antes para poder saber. Isso, mas normalmente a psoríase, ela descama, a pele descama, sai umas espículas, sai realmente pele ali, ela vai saindo e a característica é aquela pele esbranquiçada descamando intensamente, diferente da uma alergia só por ter encostado ali numa região, vai ficar só avermelhado, às vezes fica só um pouquinho de edema. No caso da psoríase, você além da vermelhidão que fica abaixo dessa camada que está ali descascando,
você tem a vermelhidão e a camada descascando diferente só de um processo alérgico ali, um processo inflamatório. Uma pessoa ela pode ter a vida dela plena e na terceira idade, digamos assim, apresentar psoríase? Isso pode acontecer? Pode acontecer. O mais comum é acontecer antes da terceira idade, de fato, mas pode acontecer. A gente sabe que no Brasil a gente tem uma prevalência aí em torno de 1% da população tem psoríase. Então, a gente vê aí quantos milhões, né, de brasileiros que têm esse quadro e que realmente precisam de orientação e tratamento. E também, nesse caso, quem tem filhos, né, quem apresentou um quadro de psoríase, pode passar para os demais descendentes? Ou teve alguém da família, pode pesquisar para saber se alguém teve também? Ela não passa, mas tem um componente genético. Então, você sabe que pais com psoríase terão uma probabilidade maior de ter ali um filho com psoríase. Não é 100% essa regra, não é que necessariamente vai acontecer, mas você terá sim uma probabilidade maior de ter a doença. A alimentação também pode ocasionar, né? A alimentação, ingestão de água, bebida alcoólica, muita gordura. Você pode ter até alguma relação, né? Mas normalmente, como eu falei inicialmente, a gente não tem muita noção ainda, por mais que existam estudos e pesquisas, do porquê aquela pessoa tem a psoríase. Existem alguns fatores que podem desencadear aquele quadro, né? Então, alguns estudos relacionando aí com alguns alimentos, muitos estudos relacionando com o fator de estresse e ansiedade como deflagrador do processo da psoríase. E agora o intervalo, a gente volta já já. E a gente fala agora sobre a campanha Novembro Azul, que é dedicado à saúde, né, à conscientização sobre o câncer de próstata, saúde do homem, sobretudo também. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Bruno Alan, ele é urologista também, fala com a gente agora nesse momento. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Bom dia, Elaine, agradeço a oportunidade, em nome da Sociedade Brasileira de Urologia, de poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante. É isso, a gente começou o período de falar muito mais forte da saúde. Tivemos o Outubro Rosa, agora o Novembro Azul, né? Saúde da mulher, agora a saúde do homem também. Queria falar um pouquinho desse início, né, dessa campanha. Em que momento da vida do homem a gente pode, digamos assim, se preocupar, né, com relação à saúde da próstata, a fazer os exames? A saúde da próstata, tanto o crescimento benigno da próstata, quanto o surgimento do câncer de próstata, eles costumam acontecer mais tarde na vida, principalmente a partir dos 50 anos. Então, a nossa recomendação da Sociedade Brasileira é que comece a rastrear o câncer de próstata aos 50 anos, para quem não tem história na família e que não é de raça negra. Para aqueles pacientes que têm um histórico familiar de primeiro grau ou muitos casos de câncer de próstata na família e que é de raça negra, antecipar, começar 5 anos antes. E nesse caso, a gente fala muito, quando a gente fala da saúde da mulher, né, a gente vê que as meninas cada vez mais novas, né, a partir da menarca, já vai no ginecologista, tem acompanhamento durante o ano, a vida toda dela, né, menopausa, né, gestação, toda a prevenção anual. No homem, a gente já não fala tanto assim, né? Eu só acho que a gente deveria também fortalecer isso para os meninos, né? Uma vez indo ao urologista, levando e caminhando, fazendo esse acompanhamento. É importante esse acompanhamento também para os meninos? Com certeza, Elaine. A mulher, ela costuma se preocupar muito mais com a saúde, tanto da mãe para a filha, quanto da filha à medida que vai envelhecendo. Ela tem essa conscientização. O homem não. Algumas pesquisas mostram que cerca de 35% dos homens não se importam com a saúde e 7 em cada 10 homens só procuram o médico quando sentem alguma coisa. O essencial é que realmente tenha essa transição da vida de criança
para a vida da adolescência, passando pelo início da atividade sexual e depois da vida adulta. Então, existem vários momentos para conscientização de diferentes doenças, por exemplo, a fimose na infância, as infecções sexualmente transmissíveis que acontecem no início da vida sexual, o rastreio da neoplasia, do câncer de testículo, principalmente nessa primeira fase da vida até o início da vida adulta, e então as outras patologias que vão surgir com o envelhecimento. No caso, o senhor falou, né, da fimose também, é algo que é recorrente nos meninos, em que momento se vai para a cirurgia, ou já quando o bebezinho nasce, né, e apresenta essa dificuldade, digamos assim, já se pode reverter? O que se diz a respeito disso? É a cirurgia da postectomia, que é a cirurgia para tirar o excesso de pele do pênis, né, que seria a fimose. Normalmente, se não for por questão religiosa, ela não precisa ser realizada no começo da vida. A gente pode esperar a criança crescer um pouco mais, podem ser feitos exercícios locais, até alguns cremes com o objetivo de tentar abrir esse anel, permitir uma melhor exposição do pênis e, quando não possível, ou devido a alguma condição, por exemplo, infecções fúngicas, realizar esse procedimento. E no caso também, já falando da próstata, voltando, né, para o Novembro Azul, o senhor falou com relação ao diagnóstico, né, da importância de se fazer esse exame. Ainda tem muito preconceito com relação ao exame, ao toque, em que momento ele é necessário, ou os exames de sangue também podem indicar isso antes? As recomendações das sociedades urológicas, elas recomendam associar o exame do PSA, que é uma proteína que a próstata produz, que ela sai no sêmen e que pode ser dosada no sangue, com a realização do exame digital da próstata, que é feito pelo ânus. A gente sabe que alguns tumores iniciais podem não apresentar elevação do PSA, então até 20% deles podem ser diagnosticados precocemente somente com o exame digital da próstata. Ainda tem sim muito preconceito e, como você falou, as mulheres se cuidam muito mais, fazem um exame que é muito mais incômodo, que dura mais tempo, desde o início da vida adulta. E o homem já ganha um tempo para realizar o início desse rastreio e é um exame que não dura nem 15 segundos. É feito com lubrificação, com anestésico tópico e, se feito adequadamente, não vai causar prejuízo. A gente vê muito tabu nisso ainda, né? Infelizmente, e às vezes a pessoa é um tipo de câncer que pode ser evitado completamente, se feito, se identificado antes. Infelizmente, no interior, né, ainda tem uma incidência alta desse tipo de doença. Queria que você falasse um pouquinho sobre a relação, né, entre o preconceito de não se haver abertamente, né, de se abrir a se cuidar, né, do homem se cuidar, com a incidência nesse caso. Olha, infelizmente, a gente não tem meios comprovados de se evitar o surgimento da doença. Não temos remédios, por exemplo, que evitem de ter câncer de próstata. O que a gente sabe é que um estilo de vida saudável, não fumar, não consumir bebidas alcoólicas, ter uma boa alimentação, praticar atividade física, controlar o peso em relação à altura, isso é benéfico para uma série de doenças. E é racional pensar que também para o câncer. Mas, quando descoberto precocemente, as chances de cura são superiores a 90%. Naqueles casos em que não se consegue uma cura completa por uma doença mais avançada, consegue-se um controle muito bom na maioria dos casos, em que os pacientes têm uma grande sobrevida e com qualidade de vida. E aí, no caso, identificado o câncer de próstata, é feito sempre quimioterapia ou depende de cada caso?
Depende de caso a caso. Existem casos tão iniciais, descobertos por causa dessa preocupação com a saúde, que o urologista vai discutir com o paciente que não deve se tratar a doença naquele momento. Diferente de um câncer de pulmão, de um câncer de estômago, que tendem a ser muito agressivos assim que descobertos, necessitam ser tratados, o câncer de próstata, ele evolui de forma lenta. Então, em alguns casos, a gente vai vigiar, observar de perto, idas frequentes a urologistas, e quando ele mudar, nós vamos tratar com a mesma chance de cura do que se tivesse tratado no início, evitando possíveis efeitos adversos do tratamento. Para o caso, realiza-se a cirurgia ou a radioterapia, ou as duas modalidades somadas. Em alguns casos, acrescenta-se um tratamento hormonal para um controle da testosterona. E em casos mais avançados, em que se há metástase, principalmente metástase óssea, pode-se ser pensada a quimioterapia. Mas no câncer de próstata, diferente de outros tumores, o tratamento não se inicia normalmente para aquela doença menos avançada com quimioterapia. E quem teve alguém na família que teve essa doença, pode ficar preocupado, já antecipar os exames, também pode passar para as próximas gerações? Olha, o câncer de próstata tem sim relação em parentes, principalmente de primeiro grau, que tiveram a doença, ou aqueles pacientes que iniciaram uma doença abaixo dos 60 anos. Tá? Alguns casos de câncer de mama, em que há mutação daquele gene BRCA, que está relacionada a uma herança familiar, também pode se relacionar a casos de câncer de próstata na família. O que é que chama a atenção? É que famílias que têm mais de 2, 3 casos, deve-se realmente ter uma atenção maior e procurar o urologista para discutir o seu esquema de rastreio. Quanto mais individualizado e mais conversado, melhor a chance de não vir a ter problemas por causa do câncer de próstata. Doutor, e abrindo aqui o canal, né, com relação à questão da saúde como um todo, quais são os pontos que o senhor acha importante, já dos que a gente já falou também, que os homens devem estar atentos nesse sentido para cuidar da própria saúde? Bem, o homem, a mulher, criança, adolescente, deveria fazer uma consulta regular com um profissional capacitado. Seja ele um médico da família, seja ele um pediatra, seja ele um urologista, um ginecologista, para tentar manter a sua saúde da melhor forma possível. Então, controle de peso, atividade física regular, evitar substâncias sabidamente tóxicas e, quando apresentar um sintoma, fazer uma consulta extra para ver se aquele sintoma é digno de um tratamento, de uma investigação maior, ou se é alguma coisa corriqueira. E a gente lembrar aqui, né, que a saúde da gente é o nosso bem mais precioso, né? E às vezes, por vezes, tem gente que pensa assim, não vou no médico não, porque vai que descobre coisa. Mas pelo contrário, né? Que bom que a medicina está aí para ajudar, para trazer tecnologia cada vez mais avançada, para a gente conseguir ter essa saúde plena, né? Ter a longevidade que a gente tanto deseja. Com certeza. Aquele ditado de que prevenir é melhor do que remediar continua sendo uma verdade em termos de sofrimento psicológico, de causar ansiedade, e se pensar até na questão financeira, com certeza sempre compensa realizar uma prevenção, tentando evitar um tratamento, e mesmo quando ele seja realizado, que ele seja realizado da forma menos invasiva, mais conservadora possível. Tá, joia. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
fica essa mensagem da Sociedade Brasileira de Urologia. Saúde também é papo de homem, então vamos incentivar essa ida dos homens, dos adolescentes, das crianças aos médicos. Tá, joia. Muito obrigada. Até a próxima. Até. Obrigada. E Fortaleza foi palco da Copa das Federações de Beach Tênis. A nossa equipe esteve lá no local e traz mais detalhes para a gente. Foram dias de muito movimento, competição, torcida e sotaques reunidos. Estados de todo o país foram representados. A Copa das Federações ocupou as areias da beira-mar de Fortaleza para várias disputas em 8 categorias do beach tênis. A modalidade é uma das que mais cresce no país e no Ceará não é diferente. A Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis também esteve à frente da competição. Se tornou fácil falar sobre o beach tênis, né? O motivo que ele cresce, o fator de ser muito democrático, de qualquer pessoa conseguir jogar, qualquer idade, peso, altura, isso sem dúvida é o principal ponto para esse crescimento da forma como foi o beach tênis, essa explosão que deixa as pessoas completamente apaixonadas pelo esporte. E acho que aqui é um exemplo disso. Você consegue ver das categorias sub-14 até as categorias 50 mais. A partir do ano que vem a gente tem a categoria 60 mais, categoria sub-12. Então dificilmente em algum outro esporte a gente conseguiria adequar, juntar essas pessoas de idades totalmente, né, opostas para a realização de um evento desse formato. Então sem dúvida esse é um fator primordial para o sucesso do beach tênis e esse crescimento. Renato veio de Roraima e diz que o beach tênis é um esporte democrático. O beach tênis é um esporte altamente inclusivo, para todas as idades. Você pode observar aqui nesse grande evento que temos aí categorias com meninos aí de 12, 13 anos e até pessoas com uma idade mais avançada, né? A categoria oficial 50 mais, onde até pessoas com 60 anos estão aí exercendo seu direito e de atleta, né? Então acho que essa possibilidade de você se incluir dentro de um esporte, cuidar da sua saúde, né, melhorar o seu estilo de vida e essa acessibilidade toda, em qualquer praia você monta uma quadra, eu acho que isso traz esse benefício de expansão grandioso que o beach tênis vive hoje no Brasil. A paraibana Ana Luísa pratica beach tênis há 5 anos e diz que só viu benefícios nesse esporte. Eu adoro a Copa aqui nesse lugar que é maravilhoso, o clima é bom, o pessoal é bom, gente boa, restaurante bom e é um lugar muito agradável de estar, de verdade, eu gosto. A Copa também foi importante para outras áreas que impactam a economia aqui e fora. Quando a gente começou o planejamento para trazer em 2023 esse evento, que só acontecia em Santa Catarina, né? Já foi uma façanha muito grande da Federação Cearense de Tênis e Beach Tênis. Então, inclusive, agradecer ao nosso presidente da Confederação Brasileira de Tênis, Rafael Westrup, por nos apoiar, estar ao nosso lado sempre. O nosso presidente, Rudinei Moreira, da Federação, que não mediu esforços para trazer o evento para cá. Um dos pontos foi exatamente esse, o que a gente traz para a cidade e para o estado. Nós temos mais de 5 mil turistas, igual a gente tem, vindo de todos os cantos do Brasil, as 27 unidades federativas presentes, quase 10 mil pessoas no primeiro dia de evento. Isso, sem dúvida, são números em que são importantes, né, serem mensurados. A gente gera toda uma cadeia de turismo, uma cadeia de empreendedorismo, enfim, então isso de fato é algo muito importante, que a gente possa manter esse evento aqui na nossa cidade. Vai ser importante demais para o esporte e para o nosso local, para a nossa região. E falando em eleições nos Estados Unidos, a expectativa é que se saiba quem ganhou até a tarde desta quarta-feira, agora dia 6. O país está completamente dividido entre a democrata, no caso, Kamala Harris, e o republicano Donald Trump. E a gente fala um pouco mais sobre os reflexos desse processo eleitoral nos investimentos imobiliários e muito mais aqui no Brasil também, e lá com o advogado Jorge Cunha, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Eu que agradeço aqui o convite de falar um pouco aqui sobre o país dos Estados Unidos. Nós temos uma ligação muito forte. Nós somos nessa área de direito internacional privado e oferecemos diversos serviços relacionados que nós vamos falar aqui um pouco nessa nossa conversa hoje. Pois é, nessa expectativa com relação à eleição, né? O mundo inteiro está falando, a gente vê a movimentação nas redes sociais, nos jornais, imprensa, enfim, o mundo todo falando dessa expectativa. O resultado, ao que for, né, lá nos Estados Unidos,
afeta com relação ao Brasil nessas relações comerciais? Bom, existe um diferencial muito grande com relação ao Donald Trump e a Kamala Harris, né, que no que se refere a essa questão de visão do mundo, no que se refere a business, né, entendeu? Nosso entendimento é que o Donald Trump é uma pessoa bem mais aberta, entendeu? Bem mais agressiva no que se refere a essa parte de estruturação de desenvolvimento de negócios, de contato com parceria com outros países. Eu acredito que o Brasil ele vai ter uma boa receptividade no caso de o Donald Trump ganhar as eleições lá. A Câmara já é um pouco mais restrita, né? Muito mais uma linha de raciocínio aqui que talvez ela... Você vê, nós acreditamos que vai ser uma continuação do governo Biden aí, né? Entendeu? Acho que elas pegaram muito forte com relação a essa parte de imigração, liberaram a imigração, é um problema seríssimo nos Estados Unidos hoje, essa questão de imigrantes ilegais, estão criando assim em grandes centros urbanos, em Nova York, na Califórnia, então estão criando assim, no próprio Texas mesmo, né? Então, uma estrutura assim, social muito prejudicial à sociedade americana, entendeu? Então, essa nossa expectativa com relação a essa eleição é exatamente isso. E, como eu disse, eu acho que o Donald Trump é um presidente que ele não quer ilegal nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma estrutura do direito imigratório americano, ele é muito rigoroso no que se refere àquelas pessoas que querem migrar para lá. Hoje existem mais de 100 tipos de vistos nos Estados Unidos. Os principais que a gente trabalha é na classe EB, né? Employment Based. Tem o EB1, EB2, EB3, EB4, EB5. O principal que nós trabalhamos é o EB5, né, que é o visto investidor, que eles recepcionam de uma forma tranquila, sem problema nenhum, a pessoa que tem uma estrutura, tem certidões negativas criminais, tem todo um histórico, com pessoas que têm uma habilidade excepcionais, que é o EB1, entendeu? Um jogador de futebol, um ganhador de um Grammy, o EB2, que tem o National Interest Waiver, que é outro tipo de visto também. Ou seja, eles fazem uma peneira de pessoas que querem migrar para lá, que querem uma oportunidade, o American Dream, de você conquistar ali dentro de um país capitalista. Eles realmente fazem essa triagem dessas pessoas para que você não acabe afetando a própria sociedade americana, entendeu? Se você começa a receber muitos imigrantes ilegais, sem qualificação, sem um histórico, até criminosos estão entrando ali nos Estados Unidos, entendeu? Então, está criando um verdadeiro, vou dizer caos, mas uma situação muito difícil para o atual governo estar lidando com essa situação, né? Vocês que trabalham nessa área com relação a essas relações econômicas, né? Queria que você falasse um pouco da importância disso, dessa atuação de vocês, sobretudo do reflexo, né? Como é que tem sido a procura com relação a isso agora? Bom, realmente está bem intensa. Como eu falei para você, nós somos especializados em direito internacional privado e um dos serviços que nós oferecemos é o suporte a brasileiros que querem migrar para os Estados Unidos através do visto EB5, que é o visto investidor, ou para Portugal através do Golden Visa. Então a procura está muito grande para esses dois países, porque são os principais pontos de referência dos brasileiros, ou é Estados Unidos ou é Portugal, entendeu? Por quê? Porque é exatamente aquilo que eu falei, aquela American Dream, existe um sonho brasileiro de você ter morar numa sociedade mais evoluída, num país de primeiro mundo, você criar aquelas oportunidades. Eu costumo dizer que para os nossos clientes, quando ele coloca o pé nos Estados Unidos, ele está abrindo as portas para o mundo. Por quê? Para ele abrir uma nova operação comercial lá, ele vai ter o mundo todo comprando e vendendo ali naquele país. Então é fantástico. Então a economia ali é muito pungente, muito forte, né? A gente costuma falar também que outro ponto de grande relevância em que os nossos clientes têm nos confessionado, né, nos reportados, é exatamente essa questão de insegurança pública que nós estamos vivenciando no nosso país, entendeu? Você não poder sair com sua esposa, com seu filho para um restaurante, o seu filho ali ir para a escola não pode, você tem que ter Então, estamos numa verdadeira paranoia de insegurança, que eu costumo falar, né? Esse ponto é o principal fator
que os nossos clientes estão nos confidenciando para fazer essa migração ou para Portugal ou para os Estados Unidos. E o terceiro ponto é exatamente essa questão de você ter uma oportunidade de oferecer uma qualidade, uma educação melhor para os seus filhos. Só para você ter ideia, das 20 melhores universidades do mundo, 16 delas estão nos Estados Unidos. Então, se você coloca seu filho para numa high school, elementary school, numa universidade americana boa, você está formando ele para chegar em qualquer país do mundo, ele vai ser bem empregado, ele vai ter uma qualificação, vai ter um emprego certo, garantido, entendeu? Então, o que é preciso, né, para ser investidor nos Estados Unidos conseguir esse visto? Quais são os passos? Vamos lá. O próprio nome está dizendo, investidor. Qual a grande vantagem que eu vejo nesses dois tipos de visto? Você aporta uma quantia em determinado projeto que esteja sendo disponibilizado, seja em Portugal, seja nos Estados Unidos. Você consegue aplicar nos Estados Unidos o Green Card, né, para o investidor, para o cônjuge e filhos a mais de 21 anos de idade, todos de uma vez só. Consegue se regularizar junto à imigração americana. Você pode trabalhar, você pode abrir uma nova operação, você faz uma expansão da sua operação aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Não precisa gerar emprego, entendeu? Quem vai gerar é o projeto que você está aportando os recursos. E no 5º ano, você recebe esses recursos de volta, entendeu? Então, realmente tem um custo alto inicial, entendeu? Estados Unidos é $800 mil inicial que você tem que aportar no projeto, mas no 5º ano, como eu falei, você recebe esses $800 mil de volta, né? Entendeu? E fica totalmente regularizado nos Estados Unidos. Você pode morar lá, passar 2 meses lá, vir para o Brasil, passa um mês aqui, fica indo e voltando, como temos vários clientes nossos que fazem isso, e fica 100% com relação à imigração, né? Porque o grande detalhe, principalmente nos Estados Unidos, é você conseguir morar lá, residir por mais de 6 meses, que é aquele período máximo de um visto B1, B2, que é o turismo e pequeno negócio. Você pode chegar lá como turista, o agente da imigração pode carimbar seu passaporte e dar 6 meses, pode dar 3, pode dar 2, vai depender muito de quem é que está entrando e a frequência também, né? Se a pessoa entrou mais 2, 3 vezes, ele geralmente dão 6 meses. Passou 6 meses, antes de 6 meses, você tem que sair do país, sob pena de ficar ilegal, né? Então, o grande problema das pessoas que querem permanecer lá é esse. Às vezes, a pessoa compra um imóvel de $1 milhão, $2 milhões, $3 milhões, acha que dá direito a você morar lá, mas não dá. Entendeu? Você tem que ir atrás de um desses vistos disponíveis dentro do direito imigratório americano para que você possa aplicar e realmente conseguir o Green Card ou então a autorização de residência. Um visto E2, L1, J1, F1, tem centenas de diferentes tipos de visto lá, né? Tá, joia. E para quem quer saber mais informações, para entrar em contato com vocês também nas redes sociais, no site, como é que faz? Bom, nós temos nosso site do escritório, que é www.georgecunha.adv.br. Esse é o do escritório, nós, como falei, nessa parte de direito internacional privado, nós oferecemos diversos serviços. E temos um site específico do programa EB5, que é www.programaeb5.com.br. Então, lá você tem assim, um site muito completo, tem muitas informações. Eu mesmo escrevi praticamente todos os artigos do site. Nós temos mais de 10 anos nessa área, entendeu? Desde 2013, né? Temos, inclusive, 3 edições de um guia do Visto EB5 com a ANCHAN, né? Que é a Câmara Americana de Comércio. Então, é uma experiência que nós estamos aí bem interessante nessa área. Tá, joia. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, digo eu, e estou à disposição. Obrigada. E agora o intervalo. A gente volta já já. E dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil registra uma explosão de casos de coqueluche agora em 2024, após pelo menos 3 anos com uma baixa incidência da doença. A quantidade de casos já é 12 vezes maior do que outubro de 2024, no caso, né, que apresentou 2.644 casos. Nessa comparação com todo o ano do ano passado, foram apresentados apenas 213 casos. Sobre esse assunto, eu conversei com a doutora Vanusa Chagas, ela é pediatra e deu mais informações. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigada também, Elaine, à disposição de você. A gente Realmente é uma situação que preocupa muito, né? Nós estamos vendo aumentos, começamos a ver nesse primeiro semestre a nível mundial, e principalmente a região sudeste do país, São Paulo, Paraná, é bastante afetada, casos também no Distrito Federal. Então, a gente fica muito receosa, né? Porque vê as pessoas ainda com hesitação vacinal, sem tomar os devidos cuidados, quando tem sintomas respiratórios, isso tudo preocupa muito. Pois é, a gente teve aí um momento muito crítico que foi a cobertura vacinal sobre todos os aspectos, teve uma queda muito grande, a gente está tentando reerguer, né, nesse momento agora, mas ainda existe resistência, doutor? Ainda tem um pouco, como é que está isso atualmente com relação à questão da acreditação das vacinas, né, que a gente infelizmente teve um trabalho, um completo desserviço, que é deixar de lado, botar em xeque algo que é tão nosso, né, que é a nossa cobertura vacinal, exemplo para o mundo inteiro, né? Isso. Nosso programa de imunização, né, nosso programa é histórico, ele realmente é referência para o mundo. Não existe nenhum país no mundo que ofereça tantas vacinas gratuitamente como o nosso Programa Nacional de Imunizações. E vários fatores, né, contribuíram para essa baixa adesão. A gente ressalta muito também a falsa segurança que as pessoas têm hoje, né, de não ter visto muitas doenças de perto, justamente pela beleza, pela eficácia, pelo grande trabalho que o SUS fez com a vacinação, com a imunização, com a divulgação e com a aplicação de vacinas, e controlou muitas doenças que são prevenidas com vacinação, com a vacina, como a poliomielite, como a própria coqueluche. E o que aconteceu? Essa falsa segurança, aliada também a muita divulgação, a fake news, né? Falando contra vacinas, a movimentos anti-vacinas. Então, tudo isso contribuiu para as pessoas diminuírem a busca, a acreditação mesmo na vacinação. E isso é muito perigoso, porque no momento em que se tem baixa cobertura vacinal e se vê aumento de circulação, no caso da coqueluche, da Bordetella pertussis, que é a bactéria que causa a coqueluche, uma doença muito grave, principalmente na criança menor de 1 ano. E as pessoas não buscam se vacinar, não atualizam a caderneta de vacinação dos seus filhos. As gestantes não fazem a vacinação com a DTPA em torno da 20ª semana de gestação. Não se vacinam as pessoas ao redor dessa criança, desse bebê. E essa criança está desprotegida, principalmente até os 6 meses, que é quando ela completa o seu esquema vacinal para a coqueluche. Então, quando a gente vê tudo isso acontecendo, as pessoas não se vacinarem, você está deixando em risco uma criança totalmente desprotegida. Então, isso é muito grave. Doutora, para a gente falar um pouquinho dessa doença, né? Como é que ela se manifesta? Quais os principais cuidados que a gente deve ter além da vacina, né? O primeiro eu sei que é a vacina, né? Mas os cuidados com relação, sobretudo aos pequenos, e como é que ela se apresenta, né? Quais são esses sintomas? Pronto, os sintomas, eles se iniciam como resfriado, com tosse, coriza, congestão nasal, febre baixa, principalmente nas 2 primeiras semanas. E essas 2 primeiras semanas é um momento de grande transmissão da coqueluche. Então, assim, é uma doença infecto-contagiosa e de alto grau de transmissibilidade. No adulto, principalmente, que aí é uma questão que a gente sempre chama atenção, ela se comporta de forma muito sutil, com sintomas leves, e esse adulto está transmitindo para todas as pessoas que não estão vacinadas, esse adulto também que não fez a sua dose de reforço ou não tem o esquema vacinal completo. Então, ele está colocando em risco essas pessoas, ele mesmo, e essas pessoas que não estão vacinadas. Após essas 2 semanas iniciais desses sintomas leves, a gente vem para as fases intermediárias e para a fase mais avançada, que aí se vê os quadros mais exacerbados, com a tosse persistente, enguincho, levando a criança a vômito, a cansaço, desconforto respiratório, a criança ficando com cianose, né, com aquela pele azulada. Nessa fase, a criança pode até convulsionar. E é a fase em que a criança vai para a internação,
e muito provavelmente, principalmente nos bebês menores de 6 meses, é um bebê que ele vai ser internado na UTI, correndo risco de vida, evoluindo para insuficiência respiratória, precisando de intubação. Então, é uma doença muito grave, podendo deixar sequelas definitivas também. E a gente chama atenção para os cuidados, né? Então, qualquer pessoa com sintoma respiratório, com tosse, com coriza, procurar fazer aqueles cuidados que nós tínhamos na época da pandemia. Então, uso de máscara, procurar se proteger, fazer a etiqueta mesmo, né, da doença respiratória, procurar se proteger quando vai espirrar, quando vai tossir, a higienização das mãos em todos os pacientes, adultos e crianças que estejam com sintoma respiratório. A criança que estiver com qualquer sintoma respiratório, evitar estar indo para o contato com outras crianças, então evitar berçário, evitar a creche, a escola. Então, esses cuidados são importantes. E ficar atento, né? Aquela criança que começa, o bebê, que está com a tosse, ele precisa passar por uma avaliação médica, principalmente o bebê menor de 6 meses, que é quando ele só vai completar esse esquema de proteção aos 6 meses de idade, com a vacina Exopenta, aos 2 meses, 4 meses, 6 meses. Pronto, aí a minha dúvida com relação aos adultos, né? A senhora falou que o esquema completa até os 6 meses, não é isso? Isso. E depois... os reforços com 1 ano e 3 meses e aos 4 anos de idade. Pronto, então a gente tem que relembrar dos reforços, né? E a importância dos reforços. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Pronto. Sempre a gente chama atenção que o reforço da vacina, ele existe para justamente manter o nível de proteção, manter esse anticorpo de proteção em níveis ideais para inibir a evolução da doença. Então, além dos reforços da criança, é importante que o adulto saiba que, por exemplo, a gestante, em cada gestação, ela precisa fazer a vacinação com a DTPA. Cada gestação, para esses anticorpos, eles passarem para o feto através da placenta. Então, é o primeiro passo importante na proteção que o adulto pode fazer nesse sentido. O outro que a gente chama atenção é que as pessoas que vivam em contato com esse bebê, com essa gestante, com essa lactante, ela também faça a vacinação, que a gente chama de estratégia, a estratégia ao redor da criança, né, para proteger essa criança da contaminação, esse bebê. E nós, profissionais de saúde, pessoas que têm um contato com a criança em berçários, creches, doulas, parteiras, consultoras de amamentação, todo mundo que esteja envolvido nesse processo de cuidado com o bebê e com a criança também precisa estar vacinado. Inclusive, na rede pública, esse ano o Ministério da Saúde ampliou justamente para as professoras, os cuidadores de creche, de escolas, para doulas, para também terem esse benefício da vacinação, do acesso à vacinação com a DTPA. Esses profissionais, mesmo com esquema completo, e mesmo que ainda não tenham 10 anos de vacina, que tenham feito essa vacina, eles precisam se vacinar novamente no momento desse, em que vemos aumento da circulação da bactéria que causa a coqueluche, da Bordetella pertussis. A população em geral, esse reforço é feito a cada 10 anos com a vacina, que protege também contra o tétano, e que tanto os adultos se esquecem de fazer. Então, é importante que todo mundo esteja atento, que vá aos postos de saúde, que leve sua caderneta de vacinação para que seja avaliada e receba a orientação adequada e a vacinação necessária. Certo. Doutora, por exemplo, assim, a gente que já tem uma idade legal, né? A gente já disse, poxa, não lembro, não sei onde eu botei minha caderneta, eu posso tomar? Né? Quais são as vacinas que eu tenho que tomar? Se eu não sei como está meu esquema vacinal, eu começo meu esquema vacinal do zero. Então, precisa ser feito um esquema completo com as 3 doses para proteção. Então, no caso, assim, essa que a senhora falou, tétano, coqueluche e difteria, difteria, tétano e coqueluche. E para o adulto, a cada 10 anos ele precisa fazer esse reforço. E como é importante, né? Porque a gente vive se acidentando, levando arranhões. Então, a gente está falando da coqueluche, mas não esquecer que o tétano é uma doença gravíssima, que tem um índice de mortalidade muito alto e que também precisa ser feita a proteção. E a gente nem se atenta a isso, né? A gente fala muito nas crianças, a gente não se atenta na nossa idade, né? Então, a cada 10 anos,
Você Isso. pensa assim, há 10 anos atrás, será que eu me vacinei? Vou me lembrar aqui nesse decorrer, não teve vacinação? Vai no posto e se vacina, né? Se vacina, isso. Tem acesso à vacinação. Né? Então, a gente deixa de se proteger porque não vai na unidade de saúde, porque não busca essa proteção que é oferecida gratuitamente. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Sebrae, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.